Qual é o tamanho do estrago que a culpa pode fazer na sua vida? Alguma vez você já parou para pensar que quando você verbaliza, ou no mínimo você pensa, acessa na sua mente a expressão sou culpado ou sou culpada, quando você sente de fato, não para os outros, não para muitas vezes simplesmente conseguir uma validação em alguma situação, mas quando de fato você se sente culpado, culpada, você tem ideia do que acontece no seu cérebro, você tem ideia do que acontece no seu corpo e principalmente o quanto a sua tomada de decisão é comprometida por isso? Se você tem interesse, está vivendo isso, ou já viveu e quer conseguir uma alteração positiva desse estado tão negativo, e que eu sei, eu entendo, muitas vezes ele é extremamente civilizatório, extremamente importante, porém, este vídeo aqui não é para narcisistas, não é para egocêntricos, para egoístas. Se você não tem certeza se tem esses traços, é só pensar. Você acha que tem mais direito que os outros? Você acha que merece mais que os outros? Você pensa sempre primeiro em si e esquece das outras pessoas, dos outros em geral? Talvez esse vídeo não seja para você. Se for esse o caso, você precisa sentir culpa mesmo. Ela é muito bem-vinda na sua vida. Agora, se você é uma pessoa que tem empatia desenvolvida, se você é uma pessoa que de repente até se deixa por último e pensa primeiro nos outros, então esse vídeo é exatamente para você. E lá no final eu vou te ensinar como você inverter esse eixo, como você sair dessa grande armadilha que vai te jogar, não tenha dúvida, ela vai jogar você lá no ciclo da punição. E isso é tudo muito mais sério do que parece. Talvez depois desse vídeo a sua vida ela dê uma guinada para um lado muito melhor. Então assiste até o final, vambora. Olá. Eu sou Davi Alexandre Martins, é um prazer ter você aqui no meu canal e espero muito que este vídeo possa te ajudar. Muito hoje se fala de ansiedade. Na verdade, o Brasil já é categorizado como o país mais ansioso do mundo. E isso, talvez para quem mora aqui no Brasil, sabe que não é novidade alguma. Todos nós, de uma maneira ou de outra, em quadros mais leves ou mais agudos, sabemos o que é a ansiedade, sabemos o que são os estados ansiosos. Seja na prática, seja um pouco mais na teoria, ou por conhecer alguém que passa por isso, enfim. Agora, o que nem sempre é falado é a relação que existe entre as palavras que você fala, principalmente diariamente, ali no seu dia a dia, tanto as que você fala para os outros, quanto aquelas que você fala para você mesmo. E a ansiedade. A questão é que as palavras têm um poder maior do que talvez você imagine na sua vida. Elas literalmente alteram o comportamento e o funcionamento do seu cérebro. Então vamos entender. Aquilo que a sua mente pensa, as palavras que a sua mente está ali pensando, principalmente nos seus diálogos internos, elas vão impactar positiva ou negativamente no seu cérebro e, por consequência, em todo o seu corpo. Há um neurocientista chamado Andrew Newberg que afirma, principalmente em seu livro, As Palavras Podem Modificar o Seu Cérebro, que ao você usar certos tipos de palavras mais positivas, você consegue estimular principalmente o seu lobo frontal. Então, os dois hemisférios, os lobos frontais, inclusive o córtex pré-frontal, que se localiza dentro, né, vamos assim dizer, do lobo frontal. O que tem a ver isso, Davi? Por que você está falando sobre essa questão do lobo frontal, ou dos lobos frontais, né, falando dos hemisférios do cérebro? Porque justamente as funções cognitivas superiores, e aí a gente entra na questão das funções executivas, motivação, tomada de decisão, controle inibitório, então deixar de fazer uma coisa que você tem um impulso ali, mas que seria negativa,
tudo isso de alguma forma vai se processar, fora muitas outras funções, ali no seu córtex pré-frontal e no seu lobo frontal, né? Então, a gente precisa entender que quando falamos algo, quando verbalizamos, quando pensamos, dentro desses códigos linguísticos, as letras, os sons, as palavras, elas invocam outros tantos pensamentos e, principalmente, junto com eles, emoções. Então entenda isso. Todo pensamento carrega uma emoção, toda emoção também tende a carregar um pensamento. Isso muitas vezes é sincrônico, você não consegue discernir onde começa um e acaba o outro. E aí entendamos aqui, eu estou falando neste vídeo principalmente da palavra culpado. Essa palavra, ela por si só já carrega todo um peso. Então vamos entender o seguinte. A origem das palavras, a etimologia, ou seja, a ciência, a área de conhecimento que estuda a origem das palavras, ela já traz muito do que por vezes você não percebe. A palavra culpado, vamos melhor falar da palavra culpa. A palavra culpa, ela vem do latim culpa, então, mesmo som, mesma escrita, que significa um erro, uma falha, algo que foi negativo, que foi mal, muitas vezes pode ter o conceito do dolo, da culpa, enfim. Olha que interessante, né? Culpa ser algo culposo, ou seja, que muitas vezes você fez, perante o olhar da justiça, você fez sem a intenção, ou dolo, né? Dolosa, você quis realmente fazer, praticar aquele mal, vamos assim dizer, a outrem, né? Podemos estender às vezes até nós mesmos. Mas aqui muito mais falando do outro, né? De quando você machuca o outro, quando você faz algo que interfere negativamente na vida do outro. Vamos entender o seguinte. Lá no início do vídeo eu já falei. Esse vídeo não é para narcisistas, egocêntricos, egoístas e nada disso. Então se você é uma pessoa que tem a sua empatia preservada, entenda o seguinte. Você tenderá a puxar todo esse peso, essa carga para você. E assim como a própria origem da palavra, ela já traz todo esse sentimento negativo, esse peso, também podemos recorrer aqui a um entendimento paralelo que é bem interessante, que é do Dr. David Hawkins, médico, PhD, psiquiatra, cientista, assim, trabalho fantástico, e talvez o mais popular dele, que realmente assim, se capilarizou por diversas áreas, é a escala Hawkins de consciência. O Dr. David Hawkins ele também estendia o seu trabalho para a área da espiritualidade. Então ele fazia uma espécie de um crossover de tudo isso, né? Vamos entender então que nesse trabalho entre psiquiatria, ciência, medicina e espiritualidade, ele conseguiu, através de milhares de análises, estabelecer uma espécie de relação entre certos sentimentos, estados emocionais, principalmente voltados a si mesmo, e o quanto esses estados eram mais negativos ou positivos. E aí, enfim, a culpa, ela está em penúltimo lugar. Ela só perde para a vergonha. Então, por aí, agregando esse conhecimento da escala Hawkins de consciência, eu acho que você já está conseguindo ter um pouco mais de consciência do quanto isso é negativo. Do quanto você se sentir culpado. Volto a dizer, sendo uma pessoa que tem bons sentimentos em relação aos outros, que tem consciência da sua falha, o quanto ficar nesse lugar, principalmente por mais tempo, é negativo. Não estou falando de bater a culpa em você, você tomar essa consciência, enfim, essa tomada de consciência em si não por si só é negativa, mas a permanência dentro dela é. Porque é como se fosse algo que perde o prazo de validade muito rápido. Você entra, toma ciência do que tem que tomar e sai. E aí eu vou te ensinar no final do vídeo como você fazer para que isso de alguma forma possa ser positivo. Mas vamos lá, vamos entender agora sobre o ciclo da punição.
A culpa, ela vai te levar, ela assim, automaticamente já te joga dentro do ciclo da punição, porém, perceba o seguinte, você já estará no penúltimo estágio. E agora eu vou te explicar rapidamente o que é o ciclo da punição. Imagine uma situação onde você está vivenciando algo e de repente você começa com o item 1, o ponto 1, que é a suspeita. Você suspeita que talvez você tenha culpa, que talvez seja sua culpa tudo aquilo que aconteceu e que machucou aí uma pessoa ou às vezes várias pessoas. Então você imediatamente passa para o segundo momento, que é uma espécie de investigação. Então você vai lá, começa a reunir memórias, começa a resgatar alguns tipos de lembranças, você começa a conectar pontos, a reunir recursos, para que você consiga ter um entendimento mais profundo e de repente dessa suspeita você já começa a se acusar. Eu acho que fui eu sim, eu tenho quase certeza, fui eu, eu acredito que seja isso, e imediatamente você cai para o próximo item, próximo ponto, que é o julgamento, você vai começar a se julgar. E lembre que dentro de todos nós existe um julgador interno. Vamos entender isso. Dentro de todos nós tem o que no caso da psicanálise freudiana vai falar sobre o superego. Então as 3 instâncias, você tem o id, que são seus instintos inconscientes, suas vontades inconscientes. Naquele id, hoje eu particularmente entendo que esse id tem luz e sombra, sim, o que vai dialogar bastante com o conceito do novo inconsciente, mas vamos considerar mais aqui algo mais clássico mesmo, ou seja, impulsos que não são muitas vezes moralmente aceitos, nem para nós mesmos, nem para os outros. Você tem a segunda instância que é, vamos assim chamar, o superego, né, em termos práticos. O superego é o seu juiz interno, é o seu julgador, é o seu freio, onde a gente pode relacionar também claramente aí com o córtex pré-frontal, esse controle inibitório, né? Então você tem uma vontade, eu seguro. E aí por fim o ego. Infelizmente o ego tão mal falado, e eu vou trazer um vídeo aqui explicando que o ego não é seu inimigo e o ego ele é, enfim, muito mal interpretado. O ego é o seu princípio de realidade, o ego é tudo que você considera como o seu eu. E muitas vezes esse ego fica no meio ali do id e do superego, os dois brigando, né? Um querendo muita coisa, o outro querendo frear, dizendo que aquilo não é bom. Enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse momento do julgamento, o seu juiz interno tenderá a te levar para o próximo estágio, que é decretar você culpado. E aí é que é o ponto. Nesse penúltimo momento, você só falta avançar mais um. E aqui eu quero que você preste muita atenção. O último estágio do ciclo da punição é exatamente a punição. Mas vou além. É a autopunição. Porque às vezes se fosse uma outra pessoa, você ter uma conversa, às vezes até explicar, se abrir, desabafar, o que eu também não aconselho tanto. Estou só usando como exemplo. Não aconselho. Eu acho que amigos, familiares, não são as pessoas ideais para você muitas vezes falar de coisas muito íntimas, porque as amizades às vezes mudam, às vezes as pessoas mudam de opinião, e tal qual Maquiavel deixou claro, né, o seu potencial maior inimigo é o seu amigo, porque sabe de todas as suas fraquezas e seus segredos. Então, família também é um celeiro muitas vezes de imbróglios, de problemas, de inveja. Então não é puxando brasa a sardinha dos terapeutas, mas acho que no espaço analítico, no setting analítico, sim, cabe você, dentro de todo o profissionalismo, dentro de todo o princípio de confidencialidade, ali sim. Mas voltando só como exemplo, se você fosse falar às vezes para uma pessoa, ela não condenaria você e talvez se condenasse não puniria você tão drasticamente, tão cruelmente. Pois é, aí é que mora o perigo. Quando nós nos punimos, no fundo nós não sabemos qual é o limite dessa punição. Você não sabe
se ela pode ser uma autossabotagem talvez não tão aguda, mas chegando às vezes a casos de somatizações de doenças muito graves e até mesmo pensamento, se não a concretização de um suicídio. Então o que eu estou te falando aqui é muito sério. Entenda, é muito sério. Não estou dizendo para que você seja uma pessoa inconsciente, que não se sinta culpada com nada. Não, volto aqui a dizer. Vai se sentir culpado? Sim, sinta e saia dali e vá para o último estágio, que é onde eu agora quero propor a conclusão desse vídeo e como você alterar esse momento tão negativo para algo que talvez possa ser sim positivo. Aqui eu proponho uma substituição neurolinguística, vamos assim dizer. Você vai sair da palavra culpa, culpado, sou culpada, e você colocará a palavra responsável. Por que, Davi? Porque a culpa, a palavra culpado, ela dentro de um conceito moral que a maioria de nós tem internalizado, ela vai jogar você para uma inevitável penalidade, uma inevitável punição para que você possa então se redimir, ou seja, você possa acessar uma redenção e então voltar a, vamos dizer, sua vida normal ou se reintegrar na sua vida. É mais ou menos o que acontece na justiça, né? Os tribunais, você é condenado, aí tem uma pena, você vai cumprir essa pena para poder ser reinserido à sociedade, ou assim pelo menos deveria ser. Enfim, a palavra responsável e o conceito de responsável, ele já traz toda uma outra sensação, todo um outro acesso emocional. Só você fazer o teste aí. Pense em alguma situação que você de repente se sinta culpado, culpada, e fale essa frase, sou culpada, tenho culpa, é minha culpa. E depois substitua, pense na situação, mas agora com a palavra, sou responsável. Perceba que tem um peso também. Você não está se eximindo da sua culpa. Não tem culpa nenhuma, na verdade isso foi um erro de interpretação. Não é isso. Só que a questão é que você vai para um campo mais positivo, ou seja, eu assumo minha responsabilidade, mas como culpado, o que eu podia fazer era agora passar por toda uma situação negativa, ser penalizado, sofrer para poder voltar à vida. Agora, como responsável, você vai para um eixo mais positivo que é, ok, eu assumo, eu sou responsável, vou ter que arcar com essa responsabilidade que principalmente é buscar fazer melhor. Porque, no fundo, sendo culpado, ainda que você se autoflagele, você não vai voltar ao passado e não vai mudar o que você fez. Entenda que não tem como mudar. Agora, o seu presente tem como mudar. A questão é que, dentro do eixo da culpa, dentro desse sentimento de ser culpado, o que você faz no seu presente? Você vai se machucar, você vai sofrer. Isso é inconsciente, está enraizado no mais profundo inconsciente seu. Eu preciso me punir. E inconscientemente você vai se levar a isso. Você vai se levar a autossabotagem, você vai se levar a sofrimento, você vai se levar a uma pena. Como responsável, não. Você passa a ser um agente ativo ali. Então, eu fiz, sou responsável, não dá para mudar o passado, mas o que eu posso fazer agora? Entenda, o que eu posso fazer agora para melhorar? Tem algo que eu possa fazer? E claro que sempre tem. Então entenda, por pior que seja a situação, sempre é possível, no mínimo, você não errar novamente, o que já é uma alteração do seu presente. Já é um fazer melhor de alguma forma. Tem, óbvio, questões que a gente não consegue remediar. Mas o seu estado de consciência alterado para melhor, ao menos garantirá que você fará melhor daqui para frente. Então, venho aqui quase que fazer um pedido para que, se você está nesse eixo, dentro desse ciclo, então no eixo da culpa, dentro do ciclo da punição, por favor, saia disso. Porque você não vai auxiliar o mundo se machucando.
Você não vai mudar a vida de ninguém para melhor sofrendo uma penalidade, se fazendo quase um mártir ali. E muitas vezes calado, silencioso, não é para ninguém ver. Talvez você nem saiba que está fazendo isso consigo, só comece a observar a vida e ver, peraí, não faz sentido, eu estou num eixo negativo, eu estou aqui numa espécie de espiral descendente, está tudo desmoronando, eu vivo fazendo besteira, por que eu faço esse tipo de coisa comigo? Então, a proposta é que você saia disso e que faça melhor. Pare de se sentir culpado, culpada, pare de falar isso para si e diga, sou responsável. No mínimo, isso vai alterar lá o que eu falei no início do vídeo e te deixar menos ansioso, menos ansiosa. Se não, até redirecionar muitos dos seus pensamentos e emoções, e entenda que isso altera as estruturas neuronais, melhor dizendo ali, os circuitos, os caminhos, aqueles códigos todos que você tem, e que a culpa já está lá fixada e vai se fixando cada vez mais, e aí o perigo é isso entrar numa espécie de piloto automático. Então eu sei que esse vídeo talvez esteja te puxando para um outro lado, não seja tão fácil assim mudar, mas faça um esforço, ok? Por fim, deixar aqui um recado sobre a ansiedade, tá? Obviamente que um vídeo desses vai te ajudar muito, muito, ainda mais se você colocar em prática e tiver força de vontade, tiver ali dedicação, até mesmo esforço, vai valer ouro aqui. Mas se você quiser ir além, para melhorar os seus estados ansiosos, eu vou te dar duas alternativas aqui. A primeira, ela é simples e, enfim, acessível, bem barata. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, deste vídeo aqui, de outros vídeos do canal, sempre fixado a um link que leva você para uma ferramenta digital inteligente criada por mim para facilitar a vida, enfim, de todo mundo. É extremamente acessível, barato, tá? E você vai carregar junto do seu celular, vai estar dentro do seu celular, uma vez que esse foi o entendimento que eu tive, como me fazer presente na vida das pessoas o máximo possível, tanto de forma aqui gratuita, aqui no YouTube, para quem puder assistir os meus vídeos e quiser acompanhar meu trabalho, como também para quem quiser dar um passo além. Então, o primeiro ponto é esse, é um Smart Book de controle diário da ansiedade, é um manual de controle diário da ansiedade. E aí, você clica no link, vai ter um vídeo explicando com mais detalhes como funciona a ferramenta, e ela é extremamente acessível. Não tem desculpa dizer que não tem dinheiro para comprá-la. E o segundo, aí é mais avançado, que é te sugerir buscar uma terapia. Se você tem condições, procure um terapeuta, um psicoterapeuta que mais se adeque ao seu estilo, faça testes, procure, seja com psicólogos, TCC, que é o que a maioria aborda, né? A terapia cognitivo-comportamental é excelente, seja com psicanalistas como eu, ou neuropsicanalistas, que é o meu caso, que traz aqui todo o entendimento da psicanálise junto com a neurociência, então esse entendimento de mente e cérebro, que é uma área relativamente nova, e é talvez a maior promessa para o entendimento do funcionamento da nossa mente, né? Inclusive palavras do maravilhoso neurocientista português Antônio Damasio, que defende bastante essa fusão entre neurociência e psicanálise. Enfim, como a área mais promissora para explicar parte, pelo menos, dos mistérios que ainda, e são muitos, né, que rondam aí todo esse funcionamento entre mente e cérebro. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Assista novamente, se você não pegou alguma parte, assista várias vezes até internalizar tudo isso e aplique. Entenda que mudança não se dá espontaneamente. Isso, só mudança para pior, mas aqui estamos falando de mudança para melhor. Então ela requer dedicação e esforço. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.